E a palavra de hoje se encontra lá em Lucas capítulo 9, do versículo 10 em diante. Vai dizer assim o texto: Regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito, e tomando-os consigo, retirou-se em particular para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando a ele os 12, disseram-lhe: Despede a multidão para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se por nós próprios formos comprar comida para todo este povo, porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: Fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. O texto vai contar a história da multiplicação dos pães e dos peixes. O Senhor Jesus Cristo, ele vai para um lugar deserto com seus discípulos, só que uma multidão acompanha eles. E o dia então começava a declinar, e os discípulos, preocupados com a multidão, chegam até Jesus e fala para Jesus despedir, mandar eles ir embora, porque ali não tinha, lugar perto, não tinha comida, não tinha agasalho para aquela multidão de pessoas, para aquele tanto de povo. Então, o Senhor Jesus, os discípulos, falaram para Jesus despedir a multidão, mas Jesus falou para eles: dá-lhes vós de comer. Então, nós podemos aprender muitas coisas com esse texto, com esse ensinamento que o Senhor nos deixou. Quando os discípulos dizem, nós estamos num lugar deserto, já parou para pensar que é no deserto que nós vivemos muitas das vezes as maiores experiências, os maiores milagres? Então, não é a circunstância, não é o ambiente que eu estou. Depende de quem está comigo naquele lugar, não é verdade? Jesus, ele viu a capacidade nos discípulos, e os discípulos mesmo não viram capacidade neles. Quando Jesus disse para eles: dá-lhes vós de comer. Os discípulos, naquele momento, eles não sabiam que tinha um pão naquele lugar, que tinha comida. Mas Jesus, ele sabia. Jesus, ele sabe da nossa capacidade. Então, quando o Senhor nos pede para fazer algo, não é baseado naquilo que eu sei, mas é baseado naquilo que ele é e naquilo que ele sabe que nós podemos fazer. Jesus viu capacidade nos discípulos, Jesus sabia que ali tinha pão. Muitas das vezes o Senhor nos pede para fazer algo e a gente pensa que a gente não vai conseguir, que a gente não vai dar conta. A gente acha grande demais as coisas que o Senhor nos pede, mas se o Senhor nos pede é porque ele viu capacidade em nós. Porque na parábola dos talentos vai dizer que o Senhor nos entrega, ele nos confia os dons e talentos segundo a nossa capacidade. Não é segundo as circunstâncias e dificuldades ao nosso redor. É ele que nos capacita a fazer aquilo que ele determinou para as nossas vidas. Muitas vezes nós deixamos de viver algo, uma experiência com Deus ou viver coisa grande porque nós começamos a limitar, colocamos muitas das vezes Deus numa caixinha, e Deus não se limita a isso. Deus é soberano e poderoso. Ele tem todo o poder nas mãos e se ele nos chamou, ele vai nos capacitar para fazer aquilo que ele quer que nós façamos. Jesus vê capacidade em nós, mesmo que nós ainda não tenhamos visto essa capacidade. Então, naquele momento, o Senhor pede: dá-lhe vós de comer. Aí eles vê o quê? A quantidade de pão e de peixe que estava naquele lugar. Aí eles vão dizer: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se por nós próprios for comprar comida para todo este povo. Era uma multidão, e a quantidade de alimento era 5 pães e 2 peixes. Talvez muitas das vezes a gente pensa, que o que nós temos é pequeno demais diante daquilo que o Senhor nos chamou para executar. E não é isso. A nossa fé, se colocada no homem, ela é fraca. A nossa fé, se colocada nos problemas, ela não tem sustentação. Mas se a nossa fé for colocada em Jesus Cristo, ela nos dá a capacidade de viver milagres. Ela nos dá uma fé inabalável, ela se transforma numa fé inabalável.
Então não é sobre sobre o tamanho da minha fé, mas é sobre em quem eu coloco ela, entende? Antes do milagre, tem um momento da preparação. É onde o quê? Jesus fala, faz com que a multidão se assente em ranchos de 50 em 50. Tem um momento da preparação de receber o milagre, porque como que eles iam receber os pães, ser alimentados, se tivesse uma bagunça naquele momento, uma desordem? Não é assim que funciona. Antes do milagre tem um momento da preparação, é onde nós precisamos o quê? Sentar, descansar e confiar que o milagre vai chegar na nossa mão. Não é necessário a gente querer passar na frente de ninguém ou querer fazer alguma coisa para a nossa vez chegar mais rápido. Muitas das vezes é o quê? Sentar, confiar e descansar no Senhor, porque o milagre vai chegar. Então, eles encontraram os 5 pães e os 2 peixes na mão de um menino. Ou seja, o Senhor usa quem Ele quer. O que era grande, o que a multidão, né, de grande tamanho precisava, estava na mão de um pequeno menino. Não é verdade? Muitas vezes as pessoas querem julgar o nosso tamanho, querem julgar a nossa estrutura, mas elas não sabem daquilo que carregamos. E é o que carregamos que faz toda a diferença. O menino, ele era somente um menino, mas o que ele carregava fez toda a diferença, porque muitos lá não tinham o que ele tinha. Então não é sobre eu ser grande demais, é sobre eu carregar aquilo que muitos não carregam. Deus, ele usa quem ele quer. E não é nós que determinamos quem vai ser usado por Deus, é Deus que determina quem ele vai usar. Não cabe a nós procurar saber como vai vir. É apenas confiar e ter fé no Senhor, que o milagre vai chegar. Jesus, ele dá graças, reparte os pães para os discípulos entregam à multidão. Nós somos instrumentos na mão do Senhor. E é por isso que nós precisamos entregar aquilo que Deus nos confiou e não reter, porque há uma multidão que precisa ser alimentada por aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. O menino, ele era apenas um garoto, mas ele carregava o que a multidão precisava. Não olhe para o seu tamanho nem para as suas condições. Talvez você pense que você é muito pequeno, que você é fraco, que você não consegue. Deus pode usar a sua vida para abençoar muita gente, porque é Ele quem faz todas as coisas. Talvez você carrega muito, talvez você carrega o que muitos não carregam. E isso faz a diferença. E isso pode ser o que Deus queira usar para abençoar a vida de muitas pessoas. O que fez a diferença não foi ser o mais bonito, ou o maior, o mais forte, o mais inteligente. O que fez a diferença foi o menino carregar consigo o que ninguém mais tinha. E é sobre o que você carrega, entende? Nós carregamos o Espírito Santo de Deus e as pessoas precisam ver o fruto dele na nossa vida. As pessoas precisam ser alimentadas pelo fruto do Espírito Santo, o qual nós carregamos na nossa vida. Na verdade, não é a beleza, não é a inteligência, é o Espírito Santo que carregamos dentro de nós que faz toda a diferença. O cristão, onde ele chega, né, é preciso haver uma diferença onde ele chega, é preciso haver testemunhos que há alguma coisa diferente, há alguma coisa de bom, né, algo melhor. As pessoas precisam ver a essência dele na nossa vida, elas precisam do fruto do Espírito Santo que é produzido por nós, né, não é verdade? Nós não podemos reter o que carregamos da parte de Deus. Que essa mensagem possa te encorajar e te despertar para que você tome um impulso para fazer a diferença e querer sempre, né, fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. A multidão precisou o quê? Se assentar, esperar e confiar que ela seria alimentada. E nós precisamos o quê? Confiar e descansar no Senhor para recebermos os milagres que nós tanto precisamos. Então, Jesus abençoou, partiu e deu os discípulos. Antes do pão chegar na mão da multidão, precisou passar pelas mãos dos discípulos. Deus quer me usar e Deus quer te usar. Então, tudo que o Senhor colocar nas suas mãos é porque muitas pessoas serão alimentadas através daquilo que Ele te confiou. Então, você não pode... Já pensou se o menino tivesse escondido os pães e os peixes? A multidão não teria alimentado, não teria se alimentado. Já pensou se ele tivesse envergonhado daquilo que ele carregava?
Olha só quanta gente foi alimentada através daqueles simples 5 pães e 2 peixes. Foram simples, mas fizeram toda a diferença. Pensa, no deserto, talvez hoje aquilo que você carrega, você está num lugar, né? Um lugar onde não tem nada e aquilo seja a única coisa que pode fazer a diferença, mas você está retendo aquilo, você está se envergonhando de usar aquilo que Deus te deu. Não faça isso, não continue a viver uma vida assim, não continue seguindo assim a sua caminhada. Eles comeram e saciaram, levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. A bênção não é só para aqueles que sentam e recebem, a bênção também é para aqueles que se levantam e servem. Entende? Então, não pense que eu estou trabalhando demais na obra do Senhor, eu nunca vou ser recompensado. Você vai sim, a bênção não é só para aqueles que estão ouvindo, mas é sobre aqueles também que estão em pé servindo, entende? Então, não fique desmotivado, porque assim como a multidão foi abençoada e alimentada, os discípulos também foram abençoados e alimentados. Não perde tempo olhando para as coisas em redor ou olhando para a sua capacidade, porque quem nos capacita é o Senhor. E o Senhor quer te usar, Ele quer me usar. E nós precisamos o quê? Tomar a posição de servos, né? E não nos envergonhar. Deus usa também nós para sermos um canal de bênçãos. E nós devemos desejar, porque não há nada melhor do que servir a Deus, não é verdade? O Senhor, Ele é aquele que nos chama e aquele que nos capacita a fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém? Então, que nesta noite você seja encorajado e que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, sua família. Eu agradeço muito por você assistir esse vídeo. Deus te abençoe.